Tchau! Você está no canal Anatomia com Romano. E hoje começamos um novo momento aqui no canal, a Anatomia com Spoilers, assim como digo nas minhas aulas. Lá no canal do Instagram, nós toda semana postamos vídeos com a anatomia associada à história. Aqui, agora, a partir deste momento, no YouTube, faremos aquele momento da anatomia do canal do Instagram com spoilers. Então você que estuda ou já é formado em alguma área da saúde, algum curso da saúde, venha para cá, venha comigo, se inscreva no canal e iniciaremos hoje este momento. E se você gostar, deixe os seus comentários, aperte o sininho para sempre receber as notificações e lá também curta os vídeos no Instagram. Hoje, o momento pé. Falaremos sobre a divisão do pé, mas a divisão que normalmente são exigidas nas aulas de anatomia, assim como alguns ligamentos importantes também que vale o destaque para que você, nos seus estudos, tenha um direcionamento melhor, ok? Então, vamos lá! Aí, então, hoje, Anatomia com Romano, falaremos de pé. E começaremos com essa imagem linda pelo grande mestre Leonardo da Vinci. Os objetivos hoje do nosso momento é dividirmos então o pé, compreendendo esses ossos por partes. Primeira parte, entendermos o que é o retropé. E lá no retropé, separarmos do médiopé pela articulação transversa do tarso, a articulação de Chopard, que um dia estará também lá no canal Anatomia com Romano no Instagram. Ali também a articulação talocalcâneo-navicular e a articulação calcâneo-cuboidea, que esta é a divisão anatômica. Muitos conhecem a articulação transversa do tarso, a articulação de Chopard, como linha de Chopard. E a articulação transversa, dividida anatomicamente como a articulação talocalcânea navicular e a articulação calcânea cuboide. Nesta articulação teremos um ligamento importantíssimo, grave isso, o ligamento bifurcado, muito lesionado nos entorses em inversão do tornozelo e pé. Esse ligamento bifurcado, suas duas partes, o calcâneo navicular e o calcâneo cuboide. Como estudo complementar, ficam as outras articulações para você também estudar. É importante, teremos um foco nosso aqui, mas é importante você também, ao longo dos seus estudos, dar uma olhadinha na articulação talocalcânea, a articulação cúneo-navicular e a articulação entre os ossos cuneiformes, medial, intermédio e lateral. O nosso foco maior será o médiopé, com as articulações tarso-metatarsais, antiga articulação tarso-metatársica e conhecida, como já dissemos lá no Instagram, a articulação de Liffrin, também francês, anatomista, médico, e lá os ligamentos tarso-metatarsais dorsais, os tarso-metatarsais plantares e os interósseos. Grave esses nomes, eles serão bem importantes daqui a pouquinho e uma curiosidade. E lá, anteriormente, o antepé. Estude lá, complementarmente também, as articulações metatársico-falângicas e as articulações interfalângicas proximais e distais. Note a chamada no meio do slide que as articulações de Chopard e Liffrin são importantes para você saber os níveis de amputação e de protetização. Por isso, importantíssimos essas duas articulações.
você, na área, né, estudando, tá, foco na área de ortopedia, a articulação de Chopard e a articulação de Lisfranc são dois níveis importantíssimos de amputação do pé, separando o médio pé do antepé, né, o antepé do médio pé e o médio pé do retropé. E, posteriormente, possibilidades de protetização. Aqui, obviamente, precisaremos ter um reconhecimento de todos os ossos do pé, né? Não conversaremos de todos eles aqui, faremos uma abordagem de vários atlas rapidamente, mas note que ali, posteriormente ao pé, formando o retropé, o calcâneo e o talos, da articulação talocrural, que se junta ali no tornozelo com a tíbia e a fíbula. No médio pé, os dois grandes ossos, navicular e cuboide, e os três ossos cuneiformes, medial, intermédio e lateral. E no antepé, os 5 ossos metatarsais e depois as 14 falanges, proximais, médias e distais, exceto ali do hálux com a proximal e a distal. É importante estudar em várias visões, como aqui uma vista dorsal e uma vista plantar, uma vista medial de todos esses ossos, assim como uma vista lateral. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que uma das coisas mais difíceis e mais importantes da anatomia é justamente a diferenciação das estruturas nas várias visões, né? Superior, inferior, posterior, anterior, lateral, medial, para que possamos ainda entendê-las nos cortes utilizados nos diagnósticos por imagem, como nas tomografias computadorizadas, nas ressonâncias magnéticas. Aqui, num outro atlas, uma coisa que eu sempre digo em aulas também, tenha vários atlas em mãos. Por quê? Porque cada autor dedica uma atenção especial a alguma coisa, né? Tem os seus gostos pessoais envolvidos, ou um desenho anatomicamente mais dirigido, mais qualificado, vamos dizer assim, como esses do Netter numa vista superior, né? Aí já a articulação transversa do tarso, ou articulação de Chopard, e aqui a articulação tarsometatársica, o nome antigo, né? Na linha de Lisfranc. Aqui já numa vista lateral, também como Netter, já destacado com as linhas em negrito, né? A articulação então transversa do tarso e a articulação tarsometatársica, separando então retropé de mediopé de antepé. Aqui numa vista plantar, numa vista inferior, também se destacando a articulação então transversa do pé e a articulação tarsometatársica. Nos livros já atuais do Netter, nas suas últimas edições, aqui numa vista lateral, ele já traz a articulação transversa do tarso, mas aqui não mais a articulação tarsometatarsal, e sim articulações tarsometatársais, por causa dos 5 ossos, né, metatársicos, com ali cuneiforme medial, intermédio lateral e o cuboide. Esta numa vista lateral, e aqui a transversa do tarso e as tarsometatársais numa vista medial. Ossobota, outro atlas importantíssimo de referência, também na sua versão mais atual, no seu volume mais, na sua edição mais atual, traz também a articulação transversa do tarso. Veja, note lá como linha articular de Chopard, com a linha, né, de transição ali, separando o talos e o calcâneo do navicular e do cuboide, e também já chama a atenção das articulações tarsometatarsais como linha articular de Lisfranc. Portanto, assim, de uma forma bem mais didática, podemos observar a articulação de Lisfranc, as tarsometatársais, separando nitidamente o médio pé do antepé, e Lisfranc, em homenagem, como já comentamos
lá no Instagram de Jacques Liffrin de Saint-Martin e a articulação de Chopard, também em homenagem ao médico anatomista francês François Chopard. Eram praticamente ali contemporâneos em um determinado momento de suas vidas, inclusive uma controvérsia de quem, né, foi o grande aí, autor, idealizador das amputações de pé, Chopard ou Liffrin? Busque lá, é legal. Um dos objetivos do canal é trazer à tona não só a paixão pela anatomia em si, mas também sobre a história da anatomia. Pesquise lá, gaste um tempinho, você vai se surpreender. Quem foi Jacques Liffrin, sua vida, sua obra? Quem foi François Chopard, sua vida e sua obra? É legal. Aqui, numa imagem radiológica, vemos a linha então tracejada em verde, da linha de Chopard, articulação transversa do tarso, e em vermelho a linha de Liffrin, articulações tarso-metatarsais, importantes então, como tenho dito, para seus momentos de estudo, para provas, sejam elas na própria faculdade, ou para um teste de progresso, ou para uma prova de internato, uma prova de residência, para as amputações e protetizações. Bom, vamos a ligamentos importantes. A partir de agora, a sirene de spoiler, porque são muitos os ligamentos do pé. O professor não vai ficar cobrando você que decore todos esses ligamentos, e sim alguns ligamentos-chave, ok? E para essas duas regiões, linha de Chopard e linha de Liffrin, alguns deles se destacam. Por exemplo, como o ligamento bifurcado. Este ligamento, anote aí, deixe gravado, vai ser importantíssimo para você em algum momento da sua vida, em alguma prova. Ligamento bifurcado, então, ligamento calcâneo-navicular, sua porção calcâneo-navicular e sua porção calcâneo-cuboidea, um dos ligamentos mais importantes para a desarticulação de Chopard. Mas falaremos muito destes aqui, os tarso-metatarsais dorsais, principalmente lá na região do segundo meta com o cuneiforme medial, né? Ali os ligamentos são bem firmes, né? Primeiro meta, segundo meta, e vai ter uma nota curiosa de Liffrin sobre eles. Note dorsais. A anatomia é muito lógica. Se eu tenho ligamentos dorsais, eu tenho ligamentos plantares. Não é uma regra, mas é basicamente uma regra. Aqui numa vista superior, chamaremos a atenção, além dos ligamentos tarso-metatarsais dorsais, da linha de Liffrin, novamente o ligamento bifurcado, na linha de Chopard, e note que aqui, retirado-se o talos da posição dele, da articulação, vemos bem ali a articulação talonavicular, como podemos observar aqui, né? E um ligamento importante aí, que será importante não só para a desarticulação de Chopard, mas também como um elemento importantíssimo para a fáscia plantar, para o arco plantar, o longitudinal medial, também daremos essa dica aqui. Numa vista medial plantar, novamente os tarso-metatarsais, mas agora plantares, e note a configuração deles ali no primeiro meta, e importante no segundo meta, mas também o ligamento calcâneo plantar, novamente, numa posição mais inferomedial, e o calcâneo navicular plantar, uma outra parte dele, notem-se bem aí nesse desenho maravilhoso de Sobota. Aqui novamente uma figura de Netter, novamente o ligamento bifurcado, veja como todos os autores dão um destaque grande para esse ligamento, calcâneo navicular e calcâneo cuboide.
e o ligamento calcâneo-cuboide dorsal, mas o foco maior nosso, os tarsometatarsais dorsais, importantes principalmente, como tenho dito, lá no primeiro e no segundo meta. Aqui numa vista medial, novamente o calcâneo-cuboide plantar, também conhecido como plantar curto. Temos também novamente uma outra vista dos tarsometatarsais dorsais. E aqui o Netter chama a atenção dos tarsometatarsais plantares, ok? Muito bem. Por que esses ligamentos são extremamente importantes? Note um recorte dos dizeres de Lisfranc durante as suas dissecações. Além dos músculos e tendões que fortalecem a articulação tarsometatarsana, hoje tarsometatarsais, ela também possui ligamentos próprios. A articulação do segundo osso metatarsiano com os cuneiformes tem 3 ligamentos em sua superfície dorsal e 3 em sua superfície plantar, além do interósseo, porque todas essas articulações têm um ligamento interósseo. Então, durante a sua descrição para a sua amputação de 1 minuto, como já vimos lá no Instagram, note essa frase célebre de Lisfranc. A faca nas costas repousa sobre o tendão transverso do perôneo lateral longo, penetra a partir da ponta cortando alto no espaço entre a linha e corta o ligamento interósseo, ali entre o primeiro, o segundo meta e o cuneiforme medial, o que ele chamou de golpe mestre. Lisfranc, 1823. Ele era um anatomista extremamente obcecado, detalhista, quase nunca atuou como médico, nem como cirurgião, mas dizia que a dissecação era a alma para uma cirurgia. Um cirurgião deveria saber extremamente bem a anatomia, como vou terminar esse nosso encontro aqui hoje. Bom, além dessa divisão retropé, mediopé, antepé dos ligamentos, vamos falar um pouquinho também, aproveitando o momento, numa dissecação de superficial para profunda, de algumas estruturas importantes. Aqui você nota a aponeurose plantar, né? Ou chamada também de fáscia plantar. Numa dissecação profunda, o que vai nos chamar a atenção é a parte muscular, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês da parte óssea. O processo lateral da tuberosidade do calcâneo e o processo medial da tuberosidade do calcâneo. Esses dois processos são sede de inserções não só da aponeurose plantar, mas também de um ligamento importante que nós vamos ver na sequência da dissecação. Aqui no Prometheus também observamos, né, aí o flexor curto dos dedos, profundamente o seu quadrado plantar. Notem que esses músculos todos têm a sua origem ali na tuberosidade e no processo lateral, no processo medial da tuberosidade do calcâneo. A mesma coisa, Sobota também destaca muito nessa dissecação, né, de mais superficial para mais profundo, cortando-se aí a aponeurose plantar, o quadrado, o flexor curto dos dedos e o quadrado plantar. E o Netter também deixa lá muito bem clara a dissecação, né, do seu quadrado plantar, profundamente, né, seccionado aí. E note que a partir de agora, tirando-se essa musculatura, quem nós também veremos lá abaixo aí do músculo abdutor do dedo mínimo é o ligamento plantar longo. Esse ligamento plantar longo, junto com a aponeurose e o ligamento plantar curto, como veremos nessa belíssima, né, dissecação, nesse desenho do Netter, o ligamento plantar curto, note de novo
ali os processos lateral da tuberosidade, o processo medial da tuberosidade. Acima de tudo isso estão os músculos, né? Quadrado plantar, flexor curto dos dedos e a aponeurose. E mais profundamente o calcâneo cuboide plantar, que já comentamos em slides anteriores, também chamado de plantar curto. Esses ligamentos se tornam elementos importantíssimos passivos da sustentação dos arcos plantares, principalmente do arco longitudinal medial. Então é importante aqui, por exemplo, num desenho do Gray, como ele chama bastante atenção aí do ligamento plantar longo, do ligamento plantar curto, além do calcâneo navicular plantar da articulação de Lifran. Esses elementos todos, de superficial a profundo, fazem parte dos elementos de sustentação passiva dos arcos plantares, principalmente do arco longitudinal medial. Temos outros elementos passivos, como a própria configuração dos ossos cuneiformes, que ficam no topo, né, da abóboda plantar. Então, destacados aqui, o plantar longo, o plantar curto não está nessa figura, está apenas o calcâneo navicular plantar, uma pena. E aqui, para irmos para o encerramento, montamos bem a posição dessas estruturas de sustentação passiva. O calcâneo navicular plantar, aqui o plantar longo, né, destacado também. Vou ver se eu consigo destacar aqui na aula. Opa, olha lá. O plantar longo, aqui superiormente o plantar curto e a aponeurose plantar, a sede dos esporões de calcâneo, do calcâneo. Esses elementos passivos, juntamente com elementos ativos, que poderá ser um outro momento, mas caso você queira que nós conversemos a respeito dos elementos ativos de sustentação dos arcos plantares, conversarmos mais a respeito dos arcos plantares, deixa aqui o seu comentário que a gente em breve coloca aqui no canal também. Tudo o que você está vendo basicamente em vermelho são tendões de músculos importantes que nós enquadramos como elementos de sustentação ativa dos arcos plantares. Então, vamos encerrar esse momento com uma outra frase célebre de Lifran. Em seu túmulo, veja bem que curioso, pode-se ler a sua máxima favorita. Vamos refletir sobre ela. A cirurgia é brilhante quando opera, mas é ainda mais brilhante quando não há sangue nem mutilação. E, ainda assim, leva à recuperação do paciente. Então, é isto aí. Se você gostou deste vídeo, deixe os seus comentários lá aqui embaixo no canal, deixe o seu like de gostei, também me acompanhe lá no canal do Instagram Anatomia com Romano. Será um prazer tê-los aqui e conversarmos sobre essa área apaixonante da anatomia e sua história, ok? Então, até breve, tchau!